E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje teremos Ciências, sexto ano, Transformações Químicas, parte 2. Os assuntos abordados na aula de hoje serão substâncias simples ou compostas e processos exotérmicos e processos endotérmicos. Esse conteúdo você encontra aí no seu livro didático, no capítulo 9, das páginas 159 a 161. Partindo aí para o nosso conteúdo, substâncias simples e compostas. Reações de decomposição. Existe uma grande variedade de reações químicas. Um tipo bastante importante são as reações de decomposição. O que seriam essas reações de decomposição? São reações nas quais uma única substância, reage, origina como produtos duas ou mais substâncias. Então nós temos inicialmente uma única substância e durante essa reação, essa única substância vai originar dois ou mais produtos, ou duas ou mais substâncias. Então daí o nome decomposição. Uma vira duas ou mais, ok? Então vamos falar aqui alguns exemplos de decomposição, ok? Então nós temos aí a decomposição do peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada. Lembrando que nós temos a seguinte diferenciação: nós temos o famoso H2O, que é a nossa água comum, ok? E a água oxigenada, o próprio nome já está indicando, tem um oxigênio a mais. Então, se a água comum, né, é H2O, a água oxigenada é H2O2, ou seja, tem um oxigênio a mais. Daí o termo oxigenada, conhecido como peróxido de hidrogênio, ok? Então essa água oxigenada contém a substância incolor, ok? Sabe-se que, sob determinadas condições, essa última sofre a seguinte reação de decomposição. Ou seja, o peróxido de hidrogênio, ok, reage, é acelerada por uma substância presente nas células vivas, ok? Então, esse peróxido vai gerar dois produtos, vai gerar água e gás oxigênio. Como isso pode ser comprovado? Você tem aqui os experimentos, né? Por isso, ao colocar água oxigenada nas rodelas de batata, você deve ter observado a formação de bolhas. Essas bolhas são o gás oxigênio. Mesma coisa que no exemplo ao lado, né? Ao colocar água oxigenada sobre um pedaço de fígado bovino cru, ou seja, cortado ali na hora, você vai ver que ao ter contato com as células, vai surgir essas bolinhas aqui, né? Então, isso aí é a decomposição do peróxido de hidrogênio da água oxigenada, surgindo aí a água comum, né, e o gás oxigênio sendo liberado, ok? A luz também acelera a decomposição do peróxido de hidrogênio, por isso a água oxigenada é comercializada geralmente em frascos escuros e recomenda-se guardá-los onde não recebam luz. Então, na presença de luz, essa decomposição é acelerada. Então, quando uma substância decompõe-se sob a ação da luz, o agente acelerador é a luz, dizemos que ela sofreu uma fotólise. Da palavra vem do grego foto, né? Quer dizer luz, lise, quebra, uma quebra através da luz. Então, fotólise, certo? É a reação na qual uma substância se decompõe sob a ação da luz. Daí o termo fotólise, ok? Então aí é o exemplo do peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, que na presença da luz, essa decomposição é acelerada, gerando água e gás oxigênio.
Outro exemplo aí de decomposição é do carbonato de cálcio. O calcário é uma rocha constituída principalmente da substância carbonato de cálcio. Quando essa substância é aquecida a cerca de 800 graus, transforma-se em óxido de cálcio e gás carbônico. Ou seja, agora o agente acelerador da decomposição é o calor. Então, o carbonato de cálcio aquecido a temperatura aproximadamente 800 graus Celsius, ele se decompõe, se transforma em óxido de cálcio e libera gás carbônico. Então, nós tivemos aqui que se a decomposição, a reação, né, uma substância se decompõe sob a ação da luz, é chamada de fotólise. A reação de decomposição causada pelo calor, do grego pyro, fogo, calor. Então, se o agente acelerador da decomposição é o calor, essa reação é chamada de pirólise. Vem de pyro, fogo. Então, o carbonato de cálcio sofre pirólise através do calor, gerando óxido de cálcio e gás carbônico, ok? Vamos para mais um exemplo de decomposição, a decomposição da água. Lembrando que essa experiência feita em laboratório sob todos os cuidados, né? Todos segurança. Então a aparelhagem da figura abaixo é empregada para fazer passar corrente elétrica através da água. Então nós temos aqui a água comum, nós temos aqui um sistema elétrico com o interruptor e a sua fonte, aonde vai fazer passar energia elétrica pela água, e nós temos dois tubos aqui aonde nós vamos obter os produtos dessa decomposição, ok? Então nós temos o seguinte: assim que o interruptor é ligado, nós temos aqui o interruptor, a nossa fonte, observa-se o desprendimento de bolhas gasosas incolores de ambos os pedacinhos de platina. Esses pedacinhos aqui de platina colocados aqui. Desses pedacinhos, ao ligar o interruptor e fazer a corrente passar, né, circular, dessas platinas vão começar a sair bolhas gasosas, ok? Os gases produzidos acumulam-se dentro dos tubos de ensaio que inicialmente estavam totalmente preenchidos, cheios até o início, só que aí começou a ser preenchido e o volume começou a ser empurrado para fora dos tubos de ensaio, certo? Acumulando gases aqui, ok? Após algum tempo, o sistema está como mostrado na figura. Uma parte aqui tem menos, né? Outra tem mais gases, ok? A passagem da corrente elétrica através da água provoca sua decomposição dos dois gases, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, ou seja, a água está sendo transformada nos seus dois componentes principais, ok? Por isso fica na forma gasosa. A decomposição, como nós vimos, provocada pela corrente elétrica é chamada de eletrólise, ok? Então nós tivemos a fotólise através da luz, a pirólise através do aquecimento, calor, fogo, né? E agora a eletrólise, que é a decomposição provocada pela corrente elétrica. Então nós temos que a água sob corrente elétrica se decompõe nos gases hidrogênio e oxigênio, ok? Substâncias simples e substâncias compostas. O estudo das reações de decomposição foi relevante na história da química. Esse estudo possibilitou a classificação das substâncias puras em dois grupos, ou seja, substâncias que não podem ser decompostas, ou seja, que não sofrem reação de decomposição. Essas substâncias são denominadas substâncias simples. Exemplo, o hidrogênio,
não pode mais ser quebrado. É só hidrogênio. O oxigênio é só oxigênio. Nitrogênio também. Já substâncias que podem ser decompostas, seja por fotólise, por pirólise, por eletrólise, etc., fornecendo assim novas substâncias de composição menos complexas, essas substâncias são chamadas substâncias compostas. Nós tivemos aí exemplos: substâncias compostas, a água, né, que se decompõe em hidrogênio e oxigênio, carbonato de cálcio, a água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Então são substâncias compostas, ok? E por fim nós temos aí os processos exotérmicos e processos endotérmicos. Existem reações químicas que liberam calor. Considere um sistema contendo etanol, falando etanol é o álcool comum, e oxigênio. Se em um laboratório, seguindo rigorosamente as normas de segurança, então sempre falando de forma segura, porque estamos falando aqui de substâncias, né, inflamáveis, como é o caso do etanol. Então falou etanol é o álcool comum. Então temos aí etanol e oxigênio. A combustão do etanol for provocada, se essa combustão for provocada mediante uma chama ou faísca elétrica, por exemplo, uma determinada quantidade de energia será liberada nessa reação. E essa energia será transferida desse sistema para as vizinhanças, o que estiver ao redor do ambiente, ok? Então, processos, ou seja, mudanças de estado e reações químicas que liberam calor, certo? Toda mudança de estado ou reação química que libera calor são denominados de processos exotérmicos, ok? Então, exotérmicos. Há também fenômenos que absorvem calor. Exemplo: se um pedaço de gelo for derretido sobre a mesa a temperatura ambiente, receberá calor do ambiente, porque o gelo vai derreter, porque ele vai receber calor do ambiente. Isso provocará a sua fusão do gelo, ou seja, ele passará do estado sólido para o estado líquido, ou seja, ao invés de estar perdendo, ao invés de estar liberando calor, está recebendo, está absorvendo calor, ok? Então, os processos, ou seja, quando fala processo, mudança de estado e reações químicas que absorvem calor, são denominados processos endotérmicos. Então, nós temos os exotérmicos, são aqueles processos que liberam calor, e os endotérmicos são os processos que absorvem o calor, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo, certo? Vamos aqui para a nossa atividade, lembrando que esta é a atividade impressa, vai para aqueles que não têm acesso à internet, ok? Primeira questão: descreva o que vem a ser as chamadas reações de decomposição. Então, você explicar o que seriam as reações de decomposição. 2. Quando ocorre a reação chamada de fotólise? Então, quais são as condições em que ocorre a fotólise? 3. O que é a reação conhecida por pirólise? Então, você vai explicar aí. Na quarta, o que vem a ser eletrólise, ou seja, a 2 você vai falar o que é fotólise, a 3 o que é pirólise, a 4 o que é eletrólise. 5. Descreva o que são substâncias simples. 6. Descreva o que são substâncias compostas. O que são substâncias simples e o que são substâncias compostas. Na 7. Como são chamados os processos, mudança de estado e reações químicas que liberam calor? Só o nome do processo. Já na 8, você vai explicar o que são os processos chamados de processos endotérmicos, ok? Então, essa daí é a nossa atividade, que você encontra no capítulo 9, páginas 159 a 161. Você vai clicar no link
do formulário e vai vir para esta página, certo? No navegador, você vai colocar para sua identificação, lembrando que atividades sem devida identificação serão desconsideradas. Então você coloca o seu nome completo, assinala a sua turma, feita a identificação correta, vai para a próxima, e aí você tem as mesmas perguntas, o espaço para colocar suas respostas. Lembre-se que tudo é obrigatório, então só pode enviar quando tiver concluído. Terminou tudo, clique em enviar, e aí sua atividade está concluída e eu vou receber o relatório com todas as respostas, tudo junto. Por isso a vantagem do formulário, ok? Lembrando que este aí é o nosso canal, ok? Então, se você não é inscrito, considere aí a inscrição, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado aí com nossas videoaulas e lives. Temos também aí o site de acompanhamento, ok? Que vai ser atualizado agora essa semana com a atividade da semana passada, ok? Já tem as notas, tudo isso você encontra aí na entrega de atividades. Você procura aí a sua turma, o seu ano, né, a disciplina, e confere tudo aqui no site, ok? Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.